Fala aí, pessoal do Consultor Office, belezinha? Bom, vamos trabalhar um pouquinho com o Excel hoje, beleza? Então vamos animar a sua quarentena aí para você estudar, praticar e ficar cada dia mais fera. Vamos embora. Seguinte, vamos trabalhar com algumas coisas aqui nessa videoaula. Primeiramente, nós temos aqui algumas datas de algumas ações que foram feitas. E nessas datas nós temos entrada, nós temos saída e nós temos a permanência. Tá bom? O que a gente precisa primeiro calcular? Exatamente quanto que é a saída menos a entrada e vai dar nossa permanência. Só que nós temos aqui alguns status, né? Se isso aqui já foi pago ou não foi pago. E aí, o total que nós vamos ter de permanência, ele só vai poder contabilizar o que está pendente e não o que está pago. Então, se você fosse fazer um cálculo simples aqui, se você fosse pegar a sua saída menos a sua entrada, ele iria te mostrar as 2 horas, né? Só que isso aqui ele não pode ser contabilizado, porque a hora que você for fazer essa soma, você não pode cobrar isso daqui, tá bom? Isso aqui pode ser adaptado para uma obra na sua casa, para quem é autônomo, enfim, para quem for Uber, pode servir para um monte de ações aí no seu dia a dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui uma função C. Então, se esse pagamento aqui ele for com status de pago, o que ele vai mostrar? Nesse caso aqui, ele não pode ter tido permanência, né? Então vai ser 0. Se não, ele vai pegar essa saída menos a entrada e vai fazer. Então beleza. Então, como o status aqui já é pago, então ele deu 0. Se a gente pegasse aqui e colocasse um status como pendente, ele mostraria aqui 2 para a gente. Legal? Então, vamos arrastar isso aqui para baixo. Então, ele já fez aqui somente os que estão pendentes. Legal? Aqui embaixo, um atalho, Alt igual, ele faz a soma. Então, ele mostrou que nós temos aqui 5 horas pendentes para isso. Tá bom? Então, é o seguinte. Aqui, a gente já conseguiu fazer uma extração nessa permanência. Então, vamos para uma outra etapa aqui em cima. Nós temos o nosso pagamento aqui, o que foi pago e o que foi pendente. Então, nós temos que contabilizar, usar uma função chamada CONT-C. Então, nós vamos contabilizar nesse intervalo aqui, certo? Como essa fórmula ela vai ser arrastada para baixo, então nós congelamos aqui com F4. Então, se ele encontrar nesse intervalo esse critério que está aqui, ele vai fazer a contagem. Vamos arrastar aqui para baixo. Vamos configurar ele como um número. Então, nós temos aqui 2 que foram pagos e 2 que foram pendentes. É o nosso status que está aqui. Legal? Então, antes de mais nada, vamos gerar aqui um pequeno indicador. Vamos selecionar essa tabela. Alt F1 gerou o nosso gráfico. Tá bom? Então, vou colocar ele aqui nesse pedacinho da nossa tela. E aí vamos fazer o seguinte agora. Botão direito, vamos alterar esse tipo de gráfico. Eu vou colocar ele como se for um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, um gráfico aqui circular. Vamos aqui no nosso maisinho, os nossos rótulos de dados, mais opções. Então aqui nós vamos colocar o quê? Um percentual e o nosso nome da categoria. Então vou tirar esse título e vamos aqui aumentar um pouquinho o tamanho, certo? E vamos mexer aqui um pouquinho. Eu vou clicar uma vez nesse pedaço. Como ele é pago, eu vou colocar ele como verde. E esse daqui, que é o pendente, o preenchimento da forma, vai ser vermelho.
Ctrl N para negritar. E vamos aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho. Então, se nós mudarmos aqui o status, fala assim, poxa, esse aqui ainda está pendente. Então ele vai mudar. Então, pago 25%, pendente 75%. Tá bem? Então ele já mostra aqui para nós. Só uma última dica, vem aqui no formatar e vamos tirar o contorno dessa forma, para não ficar essa bordinha aqui, né? Então ele já tem aqui um aspecto um pouco mais leve, entre aspas. Quem quiser também pode pegar essa caixinha, pode arrastar, e aí ele vai te mostrar essa estatística aqui do lado de fora. Então ele mostra aqui a quantidade em valor absoluto, e aqui ele mostra a nossa quantidade em percentual. Só que aí a gente pode aproveitar e fazer uma outra coisa. Bom, de repente você cobrou esse cliente aqui exatamente essas 2h30, 3 horas, 2 horas. Vamos supor que nesse cliente aqui, ou nessa cobrança aqui em específico, essa pessoa vai te dar um desconto de 1 hora. Então você pode pegar essa mesma fórmula aqui e nós podemos fazer uma subtração. Bom, nós temos que tirar 1. Se você subtrair 1, para o Excel são 24 horas, que é um dia. Então, nesse caso, ele não vai adiantar. O que nós temos que fazer? Uma fração de 1 hora durante um dia inteiro. Então, ele vai subtrair quem? 1 hora de 24 horas. Certo? Então, agora, ele tem aqui 2 horas, porque 1 hora foi exatamente o nosso desconto. Como a sua fórmula fica diferente do resto, o Excel sugere, ele acha que isso aqui é um erro, então nós vamos ignorar. Tá bem? Bom, então está feito. Então a nossa estatística continua, porém o quanto vai ser cobrado aqui é exatamente essas 6h30. Então, tem o nosso resumo. A gente pode até aumentar um pouquinho para ele ficar aqui maior. E aí tem aqui, pode ser uma consultoria, quem for um Uber, quiser readaptar, pode colocar aqui Uber, ou pode colocar aqui pedreiro, obra, enfim, o que achar mais relevante. Tá bom? Então, essa foi uma dica aí para você trabalhar com o seu Excel, usando cálculo com horas, usando função C, usando contagem e um atalho para o gráfico. Legal? Nos vemos no próximo vídeo e até mais.